Boa noite, pessoal. Então, nós estamos aqui na nossa aula de revisão do 35º Exame de Ordem para a primeira fase. Eu hoje estou muito bem acompanhado de quem é meu aluno, quem não é meu aluno, e também do Tiago, que já é de casa. E é um prazer ter todos vocês aqui conosco. Hoje a nossa aula envolve teoria e prática. O que eu quero dizer com isso? Nós vamos passar pela parte teórica dos principais temas de direito do trabalho e processo do trabalho, e também vamos resolver questões já cobradas no exame de ordem. Então, nós vamos fazer esse comparativo, teoria e prática, e vocês vão perceber que tudo o que eu falar nessa aula já foi cobrado no exame de ordem ou será cobrado na próxima prova da primeira fase. Então, preciso de atenção total, que vocês venham comigo. Eu vou cuspir matéria, mas eu tenho certeza que isso vai levar vocês para o caminho da aprovação. Pensamento positivo sempre. Lembrando que essa aula aqui, ela está acontecendo ao vivo, mas ela também ficará gravada para quem quiser assistir no YouTube. E a gente começa com direito do trabalho. Tiago, eu vou inverter. Tiago é o meu monitor da noite, eu vou inverter a ordem, vou começar por direito do trabalho e depois eu vou para processo do trabalho, ok? Vamos lá, Tiago, leitura da primeira questão. Vamos lá. Eduardo e Carla são empregados do supermercado Praiano Limitada, exercendo a função de caixa. Após 10 meses de vigência do contrato, ambos receberam aviso prévio em setembro de 2019, para ser cumprido com trabalho. Contudo, 17 dias após o supermercado, resolveu reconsiderar sua decisão em manter Eduardo e Carla no seu quadro de empregados. Ocorre que ambos não desejam prosseguir, porque nesse período distribuíram seus currículos e conseguiram a promessa de outras colocações no concorrente do supermercado praiano, com salário um pouco superior. Diante da situação posta e termos da CLT, assinale a afirmativa correta. Letra A. Os empregados não são obrigados a aceitar a retratação, que só gera efeito se houver consenso entre empregado e empregador. B. Os empregados são obrigados a aceitá-la, uma vez que a retratação foi feita pelo empregador ainda no período do aviso prévio. C. A retratação deve ser obrigatoriamente aceita pela parte contrária, se o aviso prévio for trabalhado e, se for indenizado, a necessidade de concordância das partes. E letra D. O empregador jamais poderia ter feito isso, porque a CLT não prevê a possibilidade de reconsideração do aviso prévio, que se torna irreversível a partir da concessão. Bom, pessoal, então a gente tem uma questão que envolve o aviso prévio, que põe termo ao contrato de trabalho. O aviso prévio ele pode ser dado tanto pelo empregado quanto pelo empregador. Quando é pelo empregado, é o pedido de demissão. Quando é pelo empregador, pode ser ali a dispensa sem justa causa e também a dispensa por justa causa. Na nossa CLT está previsto no artigo 487 e traz algumas regras. Primeiro, quando o empregador dá o aviso prévio ao empregado, o empregado ele pode optar em reduzir a jornada de trabalho em até 2 horas ou faltar 7 dias consecutivos. Isso por quê? Para que ele tenha tempo de procurar um novo emprego. E o que acontece se não conceder o aviso prévio? A falta do aviso prévio pelo empregador enseja no pagamento da indenização. O que é essa indenização? É o que a gente conhece como o aviso prévio indenizado, e a falta do aviso prévio pelo empregado dá direito ao empregador de descontar aquela remuneração correspondente do período. É um direito irrenunciável, mas o pagamento ele pode ser obstado caso o empregado obtenha novo emprego. Isso é o que está lá na súmula 276 do TST. Lembrando também que o aviso prévio ele é proporcional ao tempo de serviço. O que eu quero dizer com isso? Em regra, ele é de 30 dias, podendo acrescer 3 dias para cada ano de contrato. Então, se ele trabalhou 1 ano, o aviso prévio será de 30 dias mais 3 dias. Então, o aviso será de 33 dias. Esse somatório de 3 dias pode atingir o máximo de 60 dias.
Então, nós teremos 30 dias mais 60 dias, com um total de 90 dias do aviso prévio. Isso é o que a gente chama de aviso prévio proporcional ao tempo de serviço. Professor, o que acontece se reconsiderar o aviso prévio? Ou seja, a parte ofereceu o aviso prévio e ela voltou atrás na sua decisão. Quando isso acontece, é facultado a outra parte aceitar ou não a retratação do aviso prévio. Caso aceite, o contrato de trabalho volta a vigorar, como se o aviso prévio não tivesse sido dado. E se não aceitar, o contrato de trabalho terá o seu termo natural. E aí, com essa informação, nós já podemos responder essa pergunta, que está ali na alternativa A. Os empregados não são obrigados a aceitar a retratação, que só gera efeito se houver consenso entre empregado e empregador. Ou seja, quando a parte pretende se retratar, a outra tem que aceitar. E é exatamente isso que essa questão traz, uma questão simples, e o que a gente precisa saber sobre o aviso prévio foi isso que eu falei. O aviso prévio põe termo, pode reduzir a jornada ou faltar 7 dias, é proporcional ao tempo de serviço, acrescentando 3 dias para cada ano de contrato de trabalho, até o limite de 60 dias, totalizando 90 dias, 30 mais 60. Beleza? Bora para a próxima. Salário e remuneração. Tiago, eu vou inverter, agora eu vou falar a matéria e depois a gente lê as questões, ok? Então, vamos lá. Salário e remuneração, um dos temas principais de direito do trabalho e amplamente cobrados no exame de ordem, tanto na primeira fase quanto na segunda fase. O que é que nós precisamos saber sobre esse tema? Primeiro, quais são as parcelas trabalhistas que possuem natureza salarial? Salário base, gratificações legais e comissões. As gorjetas também integram a remuneração. Quando eu digo integra a remuneração, tem natureza salarial, o que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer o efeito expansionista circular, que aquelas verbas trabalhistas refletem em outras verbas trabalhistas. Então, se o empregado recebe o salário mais comissões, as comissões integram a remuneração e servem como base de cálculo para o pagamento das férias, do 13º, do aviso prévio, do FGTS e da multa de 40%. Em contrapartida, existem parcelas trabalhistas que não possuem natureza salarial, ou seja, elas possuem natureza indenizatória. Quais são? Ajuda de custo, auxílio alimentação, vedado seu pagamento em dinheiro, diárias para viagens, prêmios e abonos. Então, se isso cair na sua prova, o que integra a remuneração, salário base, gratificação legal, comissão e gorjeta. Não integra ajuda de custo, auxílio alimentação, diárias para viagens, prêmios e abonos. Isso é o que está lá no artigo 457 da CLT, que foi alterado pela reforma trabalhista, que é a Lei 13.467 de 2017. Quem escolheu a segunda fase em direito do trabalho, já se acostumem com a Lei 13.467 de 2017, que é a lei da reforma trabalhista. A FGV ama cobrar a reforma trabalhista. Beleza? Outro tema importante dentro de salário e remuneração é o salário utilidade, também conhecido como salário in natura. São utilidades e prestações in natura fornecidas habitualmente, gratuitamente pelo empregador e pelo trabalho. Então, não é necessariamente dinheiro, são utilidades, são prestações in natura. E aí a gente tem que raciocinar se aquela utilidade integra ou não a remuneração do trabalhador. E aí tem uma regra muito fácil para a gente descobrir se aquilo vai integrar ou não a remuneração. Nós temos que pensar se é pelo trabalho ou se é para o trabalho. Se aquela prestação for fornecida pelo trabalho e pelo empregador, ela integra a remuneração e vai refletir nas demais parcelas trabalhistas. Mas se for para o trabalho, como, por exemplo, ferramentas de trabalho, estas utilidades não integram a remuneração e, portanto, não refletem
nas demais verbas trabalhistas. Porém, o artigo 458, parágrafo 2º da CLT, elenca um rol de utilidades que não são consideradas como salário, e esse parágrafo 2º despenca na prova da OAB. Eu estou me referindo a vestuários, equipamentos e outros acessórios fornecidos aos empregados e utilizados no local de trabalho para a prestação de serviço, educação em estabelecimento de ensino próprio ou de terceiro, compreendendo os valores relativos à matrícula, mensalidade, anuidade, livros e material didático, transporte destinado ao deslocamento para trabalho e retorno em percurso servido ou não por transporte público, assistência médica, hospitalar e odontológica prestada diretamente ou mediante seguro-saúde, seguro de vida e acidentes pessoais, previdência privada e o Vale Cultura. Vários incisos desses aqui já foram cobrados tanto na primeira fase quanto na segunda fase do exame de ordem, por isso que eu estou colocando em bastante destaque para vocês poderem memorizar e lembrarem disso na hora da prova. Outro tema dentro de salário e remuneração extremamente importante também é a equiparação salarial. Equiparação salarial significa que aquele empregado terá direito ao mesmo salário do empregado paradigma. E por que eles vão ter direito ao mesmo salário? Porque eles exercem um trabalho de igual valor, com a mesma produtividade, com a mesma perfeição técnica, para o mesmo empregador e na mesma localidade. E aí vem uma gama de regrinhas e requisitos cumulativos que a gente precisa ter atenção para saber se tem ou não direito à equiparação salarial. Lembrando que aqui nós temos a figura do empregado que pleiteia a equiparação salarial e o paradigma. Por exemplo, eu sou contratado por uma empresa e tenho um salário de R$ 1.500, mas o meu colega de trabalho, que faz o mesmo serviço que o meu no mesmo local de trabalho, ele recebe R$ 1.800. Então, eu posso ajuizar uma reclamação trabalhista para receber também R$ 1.800. Então, em resumo, isso é a equiparação salarial. E quais são os requisitos cumulativos? Trabalho de igual valor, mesmas atividades, independente do nome do cargo. Então, eu posso ter um cargo com o nome X, o meu colega tem o nome Y. O que importa são as atividades que nós exercemos, se as atividades são idênticas. Se é desempenhado no mesmo estabelecimento e na mesma localidade, o que já afasta aquelas hipóteses do empregado que trabalha em outra cidade, com relação a esse, você não pode pedir equiparação salarial, mas se for a mesma região metropolitana, pode sim. Para o mesmo empregador, tem que ter simultaneidade na prestação de serviço, não pode ter quadro de carreira, o tempo na função não pode ser superior a 2 anos, deve ter a mesma produtividade, perfeição técnica, e é desnecessário que, no momento da propositura da reclamação trabalhista, empregado e paradigma estejam exercendo a mesma função, desde que a equiparação se refira a um fato passado, ou seja, algo que já aconteceu. Com isso, nós já podemos resolver as próximas questões. Tiago, lê aí para a gente. Jorge era caixa bancária e trabalhava para o Banco Múltiplo S.A. Recebia salário fixo de R$ 4.000 mensais. Além disso, recebia comissão de 3% sobre cada seguro de carro, vida e previdência oferecido e aceito pelos clientes do banco, o que fazia concomitantemente com suas atividades de caixa, computando-se o desempenho para suas metas e da agência. Os produtos em referência não eram do banco, mas sim da seguradora Múltiplo S.A., empresa do mesmo grupo econômico do empregador de Jorge. Diante disso, observando o entendimento jurisprudencial consolidado do TST, bem como as disposições da CLT, assinale a afirmativa correta. Letra A. Os valores recebidos a título de comissão não devem integrar a remuneração de Jorge, por se tratar de liberalidade.
B. Os valores recebidos a título de comissão não devem integrar remuneração de Jorge, porque relacionados a produtos de terceiros. C. Os valores recebidos a título de comissão devem integrar remuneração de Jorge. E D. Os valores recebidos a título de comissão não devem integrar remuneração de Jorge, uma vez que ocorreram dentro do horário de trabalho para o qual Jorge já é remunerado pelo... Faltou ali a última parte, né? Pelo banco. Pelo banco. Isso. Pelo banco. Então, pessoal, ó, é uma questão também simples. O que importa saber para resolver essa questão? Que comissão integra a remuneração por força do artigo 457, parágrafo 1º da CLT. Se comissão integra a remuneração, a gente já vai direto para a alternativa C. Os valores recebidos a título de comissão devem integrar a remuneração de Jorge. Simples assim, essa é a resposta. Basta saber que aqui, ó, o nosso primeiro slide, parcelas que possuem natureza salarial e que não possuem natureza salarial. Comissões integram o salário, servem como base de cálculo e, portanto, aqui vai ser a alternativa C. Questão fácil, com muita informação, mas bastava saber isso, ok? Então, vamos lá. Duração do trabalho. Tema que com certeza vai cair na prova de vocês. Com certeza absoluta. Não existe nenhuma prova que não seja cobrada duração do trabalho. É um dos temas mais importantes que envolve o direito do trabalho junto com salário e remuneração. Duração do trabalho, eu estou me referindo ao quê? A jornada de trabalho, ao horário de trabalho. Em regra, pela previsão do artigo 58 da CLT, a jornada de trabalho normal, ela é de 8 horas diárias e 44 horas semanais. O que passar disso é considerada como hora extra. Como que é paga a hora extra? Ela é paga como a hora mais os 50%, aquele adicional de 50%, previsto lá na nossa Constituição Federal. Mas é possível que o contrato de trabalho seja estabelecido pelo regime de tempo parcial, matéria que foi alterada pela reforma trabalhista no artigo 58A da CLT. Nós temos duas regras depois da reforma trabalhista. Primeira, a duração do trabalho não excederá a 30 horas, ou seja, o limite do tempo parcial, sem a possibilidade de realização de horas extras. Então, essa é uma possibilidade do trabalho em regime de tempo parcial. Se vai trabalhar 30 horas, não pode fazer hora extra. A segunda possibilidade que pode ser acordada é a duração do trabalho não exceder a 26 horas, podendo realizar até 6 horas extras por semana. Então, são essas duas regras previstas no artigo 58A da CLT. O parágrafo 1º traz uma regra importante também, que é bastante cobrada no exame de ordem, no seguinte sentido: não são consideradas como horas extras as variações nos cartões de ponto que não excedam a 5 minutos até o limite diário de 10 minutos. Então, se não passar de 10 minutos por dia, naquele cartão de ponto onde anota o horário de trabalho, lembrando que isso foi cobrado no exame passado, a empresa com mais de 20 empregados é obrigada a ter cartões de ponto. Menos de 20 empregados, ela não é obrigada a manter os controles de frequência e os cartões de ponto. Então, se estiver ali até o limite de 10 minutos, 5 minutos, 5 minutos da entrada, 5 minutos da saída, não será hora extra. Segunda informação importante, que também já foi cobrado no exame de ordem na primeira fase, isso aqui foi pegadinha. Horas em itinere foram revogadas pela reforma trabalhista. O que são horas em itinere? São aquelas horas antes da reforma que o empregado ficava à disposição do empregador em um transporte fornecido pelo empregador, a empresa ficava em um local de difícil acesso, não havia fornecimento de transporte público. Então, naquele trajeto, dentro do veículo, era considerado como tempo à disposição e eram as chamadas horas em itinere.
isso foi revogado pela reforma trabalhista. Os empregados não têm mais direito às horas extras quando o transporte é fornecido pelo empregador. E esse período do trajeto da residência até o local de trabalho e do local de trabalho até a sua residência. Esse período não é mais considerado tempo à disposição e, consequentemente, não é mais sujeito ao pagamento de horas extras. Professor, Pois não. eu vi até uma discussão sobre essa questão de horas em China, que estava tendo um conflito sobre qual momento se poderia começar a computar a jornada de trabalho. Se era só após o efetivo, vamos dizer assim, logar, né? Logar na máquina ou no próprio local de trabalho, ou se quando você entra na empresa, quando aquela empresa que você passa o crachá e você entra, aquele tempo que você está fazendo esse caminho até seu local de trabalho também não é mais considerado tempo de serviço, tempo à disposição do empregador. Ali já tirou também essa parte de horas itinerárias ali. Com certeza. Itinerário. Assim, as horas em itinerário já são consenso na jurisprudência. Era uma construção jurisprudencial do Tribunal Superior do Trabalho. As horas em itinerário nunca foram previstas na CLT, e aí a reforma trabalhista veio e acabou com essa discussão. Então, com relação às horas em itinerário, não tem mais discussão na jurisprudência, não há mais direito para os empregados. Porém, tempo à disposição, sempre vai ter discussão, nós vamos encontrar interpretações diferentes, também a jurisprudência evolui de acordo com as tecnologias, com as novas formas de organização do trabalho, mas isso é uma discussão mais lá para a segunda fase, Tiago, ok? Aqui na primeira fase a gente tem que se ater mais ao quê? A letra da lei, súmula do TST e orientação jurisprudencial, beleza? Lá para a segunda fase a gente aprofunda essa discussão, inclusive já fazendo uma observação aqui, pessoal. Para quem não sabe, eu tenho um curso para a segunda fase em Direito do Trabalho. Muita gente me pergunta se há para outras disciplinas, mas ainda não. Não sei se todo mundo que está aqui escolheu o Direito do Trabalho, que com certeza é a melhor disciplina de todas, isso eu tenho absoluta certeza. Mas eu tenho um curso para a segunda fase, nós temos 3 opções, de acordo com a demanda de cada um. Tem videoaulas, tem correção individualizada, tem contato direto comigo para tirar as dúvidas, então é um curso bem completo, e no 33º exame de ordem nós aprovamos 100% dos alunos. Então, e também, aproveitando, nesse mês de junho, eu estou lançando 2 livros que serão sorteados aqui nessa aula. Quem ficar até o final vai conseguir participar do sorteio dos 2 livros lançados pela editora Lumen Iure. São livros voltados para o exame de ordem. Um é o Direito do Trabalho Descomplicado e o outro é o Processo do Trabalho na Prática, onde a gente passa por todas as peças processuais, casos práticos, questões discursivas, teoria do processo de trabalho, teoria do direito do trabalho. São 2 livros completos e didáticos também, voltados para o exame de ordem. A gente vai sortear eles hoje para quem quiser participar e tiver escolhido a segunda fase em Direito do Trabalho. Mas voltando aqui para o tempo à disposição. Então, o tempo à disposição é aquele tempo que o empregado permanece à disposição do empregador, ou seja, ele não está propriamente desempenhando uma atividade naquele momento, mas ele está à disposição, aguardando chamada, aguardando as ordens do empregador. E esse tempo é considerado como tempo de serviço, e ele é computado na jornada de trabalho. Mas o que a FGV vai cobrar na prova de vocês? A FGV vai cobrar as exceções, situações que não são consideradas como tempo à disposição. Eu estou me referindo a práticas religiosas, descanso, lazer, estudo, alimentação, atividades de relacionamento social, higiene pessoal, troca de roupa ou uniforme, quando não houver obrigatoriedade de realizar a troca na empresa, ou seja, se tiver que fazer a troca na empresa, pode sim ser considerado como tempo à disposição. Mas se essa troca for feita fora da empresa, não é considerado como tempo à disposição.
ok? Então, essas são as hipóteses, que são exceções e que não se configuram tempo à disposição. Isso aqui já caiu muito na prova da OAB, pessoal. Muito mesmo. Se vocês quiserem, eu coloco esses slides para vocês. Para quem não está no nosso grupo do Telegram, nós temos um grupo no Telegram com vários materiais gratuitos, tá? Tem uma pasta no Google Drive que lá tem vários mapas mentais, resumos, próprios mesmo, para quem vai fazer a primeira fase. Vocês podem entrar no grupo do Telegram e pegar os materiais. Me cobrem que daqui a pouco eu coloco o link. Tiago, se você puder fazer isso, eu agradeço. Tiago ou a Ana que está aqui também, quem puder colocar o link aqui no chat, eu fico agradecido para o pessoal entrar e pegar os materiais do Google Drive. Beleza? Outro tema fortíssimo, compensação de jornada alterado pela reforma trabalhista. O que significa compensação de jornada? O empregado ele trabalha mais em um dia ou em determinado período e ele compensa em outro dia ou em outro período. A compensação de jornada ela pode ser acordada. As partes podem celebrar um acordo. Esse acordo ele pode ser individual, tácito ou escrito, e ele também pode estar previsto em convenção coletiva de trabalho ou acordo coletivo de trabalho, que é bastante comum essa matéria ser celebrada entre sindicatos da categoria. Se for convenção coletiva entre sindicatos dos empregados e dos empregadores, se for acordo sindicato dos trabalhadores e a empresa. Mas a reforma trabalhista mudou as regras de como celebrar esse acordo de compensação e quando ele é válido. Antes da reforma, era uníssono na jurisprudência que o acordo de compensação ele deveria estar previsto em norma coletiva para ser válido. Mas isso mudou com as previsões dos parágrafos 5º e 6º do artigo 59 da CLT. O parágrafo 6º estabelece que o acordo de compensação individual, tácito ou escrito, é válido desde que a compensação das horas ocorra no mesmo mês. Se a compensação ocorrer em outro mês, esse acordo é inválido e o empregado pode ter direito, sim, ao adicional das horas extras. Segunda regra, passou-se a admitir também o ajuste por acordo individual escrito para banco de horas. Banco de horas é como se fosse um banco mesmo, é um sistema em que constam todas as horas extras que são feitas pelo empregado, e aí ele tem um determinado período para compensar essas horas. Então, o banco de horas ele precisa ser instituído pela empresa. Pode ser celebrado acordo individual para banco de horas, desde que a compensação ocorra no período máximo de 6 meses. Nós temos duas situações: compensação individual, tácito ou escrito, com compensação no mesmo mês, ou acordo para banco de horas, que pode ser individual, desde que a compensação ocorra dentro do período de 6 meses. Além disso, o banco de horas só admite acordo individual por escrito, não admite o acordo individual tácito. Beleza? Lembrando que essas duas previsões também podem estar em norma coletiva com a representação do sindicato da categoria. Beleza? Vamos lá, empregados excluídos do regime de duração do trabalho. O que eu quero dizer com isso? São empregados que, na prática, não se sujeitam ao controle de jornada e, consequentemente, não terão direito ao recebimento de horas extraordinárias. Ok? Quais são esses empregados previstos no artigo 62 da CLT? Primeiro, aqueles que exercem atividade externa incompatível com a fixação de horário de trabalho, e essa condição deve estar anotada na CTPS, que é a Carteira de Trabalho e Previdência Social. Segundo, os gerentes, que são aqueles que exercem cargo de confiança e de gestão e se equiparam aos diretores e chefes de departamento ou filial. Terceiro, os empregados em regime de teletrabalho.
Teletrabalho é quando há uma separação geográfica entre empregado e empregador, como, por exemplo, o home office. Então, foi muito utilizado durante a pandemia. Esses trabalhadores, em regra, também não se sujeitam ao controle de jornada e, consequentemente, não têm direito às horas extras. Uma regra importante com relação aos gerentes e aos que exercem cargo de gestão de confiança. A gente tem que analisar o valor do salário efetivo e a gratificação de função recebida por exercer aquele cargo de confiança ou aquele cargo de gerência. Essa regrinha aqui está no artigo 62, parágrafo único da CLT. Quando o empregado exerce cargo de confiança e recebe gratificação de função inferior a 40% do salário efetivo, ele estará sujeito às regras de duração do trabalho, ou seja, ele poderá receber horas extras. Esquematizando isso que eu estou falando, vamos supor que a empregada recebe um salário de R$3.000 quando ela foi promovida para gerente ou para ter um cargo de confiança com poder de gestão, ela passa a receber R$5.000. Então, ela passou a receber uma gratificação de função de R$2.000. O salário dela, do cargo efetivo, passou de 3 para 5 quando ela foi promovida. E aqui a gente tem que fazer uma operação aritmética. Esses 2.000 representam 66,6% daquele salário de R$3.000. Como é 66%, não estará sujeito ao regime de duração do trabalho e não receberá horas extras. Por sua vez, se a gratificação de função fosse de R$1.000 e não de R$2.000, e o salário aumentasse, se fosse, por exemplo, de R$500 ou R$1.000, estaria inferior a 40% e não teria direito a receber, seria inferior a 40% e teria direito a receber as horas extras. Isso sujeita à duração do trabalho e ao controle de jornada. Então, a gente tem que lembrar desse 40%. A gratificação de função, ela é superior ou inferior a 40%? Ok? Então, a gente tem que comparar o salário efetivo com o valor da gratificação de função para saber se está ali excluído ou não do capítulo de duração do trabalho com previsão no artigo 62 da CLT. Beleza? Intervalo intrajornada, figurinha carimbada no exame de ordem na primeira fase e na segunda fase. Como o próprio nome já sugere, intervalo intrajornada é dentro da jornada de trabalho, ok? Então, é um período de descanso e alimentação, um período que o empregado dá uma pausa no serviço para poder descansar e depois ele retoma. Então, isso acontece durante a jornada de trabalho e ele tem ali um intervalo. Previsão do artigo 71 da CLT. Quando a jornada de trabalho é superior a 6 horas diárias, tem direito ao intervalo intrajornada de, no mínimo, 1 hora e, no máximo, 2 horas. Se a jornada for entre 4 e 6 horas, o intervalo intrajornada será de 15 minutos. Se a jornada de trabalho não superar 4 horas, não tem direito ao intervalo intrajornada. Professor, e o que acontece se o meu empregador não conceder o intervalo intrajornada de 1 hora ou de 15 minutos, ou conceder parcialmente? Por exemplo, eu tinha direito a 1 hora e ele me concedeu somente 20 minutos. Regra do artigo 71, parágrafo 4º da CLT, alterado também pela reforma trabalhista. A não concessão ou a concessão parcial do intervalo intrajornada mínimo importa no pagamento somente do período suprimido e de natureza indenizatória. Por exemplo, se eu sou empregado e a minha jornada diária é de 8 horas e eu tenho direito a 1 hora de intervalo intrajornada, caso o empregador me conceda somente 20 minutos, em uma reclamação trabalhista, eu posso pleitear os 40 minutos restantes para completar 1 hora, ok? Esse valor será acrescido de 50%, mas não tem natureza salarial, não integra a remuneração e não reflete nas demais verbas trabalhistas. Por isso que a gente diz que ele tem natureza indenizatória. Essa alteração foi significativa, porque antes da reforma, caso isso aqui acontecesse,
o TST entendia que o empregador seria compelido ao pagamento da hora integral e não somente do período suprimido, e, além disso, refletia nas demais parcelas trabalhistas. Isso foi alterado com a nova redação do artigo 71, parágrafo 4º da CLT. Além do intervalo intrajornada, a gente também tem um intervalo interjornada, ou seja, entre uma jornada de trabalho e outra jornada de trabalho. Ou seja, quando uma jornada de trabalho se encerra e quando o empregado vai iniciar a próxima jornada de trabalho. De acordo com o artigo 66 da CLT, entre duas jornadas de trabalho, haverá um período mínimo de 11 horas consecutivas para descanso. Essas horas são o intervalo interjornada. Professor, e se não tiver 11 horas entre uma jornada e o início da outra? O empregado terá direito também às horas extras com adicional de 50%. Ok? Vamos para as questões, porque esse tema é importantíssimo e vai cair na prova de vocês. Enquanto o Tiago lê a questão 74, eu vou dar uma olhadinha aqui no chat. Lúcio foi dispensado do emprego, no qual trabalhou de 17 de novembro de 2017 a 20 de março de 2018 por seu empregador. Na sociedade empresária que trabalhou, Lúcio bateu o cartão de ponta apenas no início e no fim da jornada efetiva de trabalho, sem considerar o tempo de café da manhã, de troca de uniforme, que consistia em vestir um jaleco branco e tênis comum, que ficavam na posse do empregado, e o tempo em que jogava ping-pong após almoçar, já que o fazia em 15 minutos e poderia ficar jogando até o término do intervalo integral. Você foi procurado por Lúcio para, como advogado, ingressar com ação pleiteando horas extras pelo tempo indicado no enunciado não constante dos controles de horário. Sobre o caso, à luz da CLT, assim a afirmativa correta. Pode encerrar, Tiago, pode encerrar. Então, pessoal, olha, aqui nessa questão, nós estamos tratando a respeito do tempo à disposição. Nós temos que pegar essas hipóteses do enunciado, quais são café da manhã, troca de uniforme, o tempo que jogava ping-pong, e são essas três situações. Nós temos que pegar essas três situações e pensar, isso configura ou não tempo à disposição do empregador? Aí a gente volta lá para aquele meu slide. Então, ó, café da manhã, troca de uniforme e ping-pong. Então, vamos lá. Aqui, ó, tempo à disposição. Falei para vocês que cai as exceções do tempo à disposição. Primeiro, ping-pong, lazer, não é considerado tempo à disposição. Segundo, alimentação, café da manhã, também não é considerado tempo à disposição. Troca de uniforme, quando não há obrigatoriedade de realizar essa troca na empresa. O enunciado deixou claro aqui que o uniforme ficava na posse do empregado, que era um jaleco branco e um tênis comum. Com isso, a gente já aplicou 3 fatos, 3 hipóteses, em 3 incisos ali daquele artigo da CLT. E aí a gente vem para a alternativa A. Lúcio não faz jus às horas extras pelas atividades indicadas, pois as mesmas não constituem tempo à disposição do empregador. Então, a gente precisava saber aquele rol ali do slide para perceber o que é ou não tempo à disposição. Óbvio que a FGV vai cobrar exceções à regra. Ok? Próxima, Tiago. Jorge trabalhou para a sapataria Bico Fino de 16 de novembro de 2017 a 20 de março de 2018. Na ocasião, realizava a jornada de 9 às 18 horas, com 15 minutos de intervalo. Ao ser dispensado, ajuizou a ação trabalhista, reclamando o pagamento de 1 hora integral pela ausência do intervalo, além dos reflexos disso nas demais parcelas intercorrentes do contrato de trabalho. Diante disso, e considerando o texto da CLT, assinale a afirmativa correta. Letra A. Jorge faz jus a 45 minutos, acrescidos de 50%, porém sem os reflexos
dada a natureza jurídica e indenizatória da parcela. Pode parar aí, Tiago. Pode parar, porque pelo que eu acabei de ensinar para vocês, vocês já vão perceber que a alternativa correta é essa alternativa de letra A. Por quê? Ele faz jus ao período suprimido. Se ele tinha 15 minutos de intervalo e ele trabalhava de 9 às 18, ou seja, ele tinha uma jornada de trabalho de 8 horas diárias. Então, ele tem direito a, no mínimo, 1 hora e, no máximo, 2 horas de intervalo entre a jornada. Como isso foi desrespeitado, ou seja, o empregador fornecia a ele somente 15 minutos, ele terá direito ao período suprimido. Qual é o período suprimido até chegar a 60 minutos? 45 minutos, acrescido de 50%, e não há reflexos porque é de natureza indenizatória. Acabei de falar isso para vocês, artigo 71, parágrafo 4º da CLT, alterado pela reforma trabalhista, cobrado pela FGV, que tem uma tendência muito grande em cobrar reforma trabalhista na prova de vocês. Isso aqui é uma das minhas apostas para a prova de domingo, porque não caiu na prova passada, beleza? Intervalo entre a jornada, tem direito ao período suprimido com adicional de 50%, natureza jurídica indenizatória da parcela não reflete nas demais verbas trabalhistas, ok? Próxima questão, Tiago. Felisberto foi contratado como técnico pela sociedade empresária Montagens Rápidas Limitada. Em janeiro de 2018, recebendo o salário correspondente ao mínimo legal. Ele não está muito satisfeito, mas se espera no futuro galgar degraus dentro da empresa. O empregado em questão trabalha na seguinte jornada: de segunda a sexta-feira, das 10 às 19h48, com intervalo de 1 hora para refeição, tendo assinado acordo particular por ocasião da admissão para não trabalhar aos sábados e trabalhar mais 48 minutos de segunda a sexta-feira. Com base na situação retratada e na lei, considerando que a norma coletiva da categoria de Felisberto é silente a respeito, assinale a afirmativa correta. Letra A. Há direito ao pagamento de horas extras, porque a compensação de horas teria sido feita por acordo coletivo ou convenção coletiva, não se admitindo acordo particular para tal fim. B. Não existe direito ao pagamento de sobrejornada, porque as partes podem estipular qualquer quantidade de jornada, independentemente de limites. C. A lei é omissa a respeito da forma pela qual a compensação de jornadas deva ser realizada, razão pela qual caberá ao juiz, valendo-se do bom senso e razoabilidade, julgar por equidade. D. A situação não gera direito a horas extras, porque é possível estipular compensação semanal de horas, inclusive por acordo particular, como foi o caso. Pessoal, essa questão aqui traz a matéria do acordo de compensação de jornada de trabalho que a gente acabou de estudar. Pela jornada de trabalho dele, de 10 a 7h48, ele trabalhou mais de 8 horas por dia e o próprio enunciado deixou claro que ele trabalhava mais 48 minutos de segunda a sexta-feira, em contrapartida, não trabalhava aos sábados. O que isso significa na prática? Que havia uma compensação. Havendo a compensação, a gente tem que recorrer às regras do artigo 59, parágrafos 5º e 6º, que nós estudamos aqui nesse slide. Se for acordo de compensação individual, esse acordo ele é válido, desde que a compensação de horas ela ocorra no mesmo mês. É a regra do parágrafo 6º do artigo 59 da CLT, alterado pela reforma trabalhista. Mais uma questão envolvendo a Lei 13.467 de 2017. Como a compensação ocorria na mesma semana, ou seja, ele trabalhava mais de segunda a sexta, compensava no sábado, esse acordo de compensação individual é absolutamente válido, legal, lícito e não tem nenhum problema. Qual é a alternativa correta aqui? A alternativa D. A situação não gera direito às horas extras, porque é possível estipular compensação semanal de horas, inclusive por acordo particular, como foi o caso. Alternativa D, também mais uma questão.
sobre reforma trabalhista. Ana Pilar, letra D. Isso aí, Ana, tá afiada. Próxima, aposta minha também para a prova de domingo é o tema que envolve a estabilidade provisória. Por que eu acho que vai cair estabilidade provisória? Porque não caiu no último exame e a FGV já cobrou esse tema, tanto em primeira fase quanto em segunda fase. Então, é uma das minhas apostas também, e vocês vão encontrar lá no grupo do Telegram e na pasta do Google Drive um resumo muito bom sobre estabilidade provisória, e eu sugiro que vocês estudem bastante esse tema, porque é uma das minhas apostas. Primeiro, estabilidade provisória da empregada gestante, prevista lá no artigo 10, inciso 2º, a linha B do ADCT, e também no artigo 391A da nossa CLT. A gestante, ela tem estabilidade provisória da confirmação da gravidez e até 5 meses após o parto. Lembrando que o fato de o empregador desconhecer a gravidez da empregada não afasta o direito à estabilidade provisória. Então, esse não é um requisito para que a empregada tenha direito. Muitas vezes, as partes só vão saber quando o contrato de trabalho já foi encerrado, foi extinto, e aí tem uma reclamação trabalhista por meio da qual se pleiteia a reintegração no emprego. Ok? Também é aplicável se o contrato de trabalho for por prazo determinado, se a confirmação da gravidez ocorrer durante o aviso prévio e também nos casos de adoção, ok? Próxima estabilidade, acidente de trabalho. O empregado acidentado tem direito à estabilidade provisória no prazo mínimo de 12 meses após a cessação do auxílio-doença acidentário. É o que está no artigo 118 da Lei 8.213/91. Essa informação é extremamente importante, porque esse período de 12 meses ele não vai contar a partir do acidente, ele vai contar a partir da cessação da percepção do benefício previdenciário, que é chamado de auxílio-doença acidentário. Quais são os requisitos para ter direito à estabilidade provisória? Primeiro, ser acidente de trabalho, ou seja, aquele acidente ocorreu durante as atividades laborais. Segundo, a percepção de auxílio-doença acidentário e o afastamento por período superior a 15 dias. Então, esse afastamento do período superior a 15 dias é quando o empregado efetivamente vai receber o benefício previdenciário. Até o 15º dia, quem paga o salário é o empregador. Passou do 15º dia, ele vai receber o benefício do INSS. E aí, essa regra se comunica muito com aquela do prazo mínimo de 12 meses após a cessação do auxílio-doença acidentário. Se não receber o benefício do INSS, não tem direito à estabilidade provisória. Por último, a garantia perdura por 12 meses após a cessação, que foi o que eu acabei de falar. Próxima estabilidade, CIPERO, prevista no artigo 10, inciso 2º, a linha A da ADCT, também no artigo 165 da CLT. O CIPERO tem direito à estabilidade provisória do registro da candidatura até 1 ano após o final do mandato. Ela também se estende ao suplente. Lembrando que o dirigente sindical também tem direito à estabilidade provisória do registro da candidatura até 1 ano após o final do mandato e também vai se estender ao suplente. Isso acontece tanto para o dirigente sindical quanto para o empregado eleito membro da CIPA. A gente tem que lembrar essa palavra, eleito. Se o empregado foi eleito, ele vai ter estabilidade provisória. E a gente tem que ficar atento com relação a essas pegadinhas. Caso a empresa seja extinta, se o estabelecimento for extinto, a estabilidade provisória é cessada. É o que está lá no inciso 2º da súmula 339 do TST. Representante dos empregados também tem direito à estabilidade provisória, conforme o artigo 510-A da CLT. Essa representação, essa eleição, ela ocorre nas empresas com mais de 200 empregados e é assegurada essa comissão que representa os trabalhadores naquela empresa. Então, uma forma de promover o diálogo e o consentimento
entre a categoria de empregados e os empregadores, claro que são grandes empresas. E aí, para assegurar a proteção desse trabalhador que representa a categoria ali naquele ambiente empresarial, a lei assegura a estabilidade provisória do registro da candidatura até 1 ano após o fim do mandato, não podendo também ser dispensado arbitrariamente. Tendo essas informações, vamos resolver uma questão do 29º Exame de Ordem sobre Estabilidade Provisória. Vai lá, Tiago. Em uma grande empresa que atua na prestação de serviços de telemarketing e possui 250 funcionários, trabalham as empregadas listadas a seguir. Alice, que foi contratada a título de experiência e, um pouco antes do término do seu contrato, engravidou. Sofia, que foi contratada a título temporário e, pouco antes do termo final de seu contrato, sofreu um acidente do trabalho. Larissa, que foi indicada pelo empregador para compor a CIPA da empresa. Maria Eduarda, que foi eleita para a Comissão de Representantes dos Empregados na forma da CLT, alterada pela Lei 13.467 de 2017, Reforma Trabalhista. Diante das normas vigentes e do entendimento consolidado do TST, assinale a opção que indica as empregadas que terão garantia no emprego. A. Sofia Larissa somente. B. Alice Maria Eduarda somente. C. Alice Sofia e Maria Eduarda somente. D. Alice Sofia Larissa e Maria Eduarda. Pronto, então vamos pegar essas informações aqui que nós acabamos de estudar e trazer para o caso concreto, subsunção do fato à norma jurídica. Alice ficou grávida durante o contrato de experiência, que é um contrato por prazo determinado. De acordo com a súmula 244, sendo a confirmação da gravidez durante o contrato de experiência ou por prazo determinado, ela tem direito, sim, à estabilidade provisória. Então, a Alice terá direito à garantia provisória no emprego. Sofia, ela foi contratada mediante contrato temporário e ela sofreu um acidente de trabalho. O acidente, como eu disse, está previsto no artigo 118 da Lei 8.213/91. Então, é garantida a estabilidade provisória pelo prazo de 12 meses após a cessação do auxílio-doença acidentário. Ok? E aí, também a súmula 378, inciso 3º, assegura a estabilidade mesmo que o acidente ocorra no contrato de trabalho por prazo determinado. Portanto, Sofia também tem direito à estabilidade provisória. Larissa foi indicada para compor a CIPA da empresa. Aí, pessoal, olha aqui a pegadinha. Tem que ler o enunciado com calma, respirando fundo e oxigenando o cérebro. O que é que eu acabei de falar? Um membro da CIPA, para ter estabilidade provisória, ele precisa o quê? Ser eleito. Quando o empregado é indicado pelo empregador, ele não foi eleito pela categoria de empregados. Então, Larissa não terá direito à estabilidade provisória típica dos membros da CIPA. E, por fim, Maria Eduarda foi eleita para a Comissão de Representantes dos Empregados, que tem estabilidade provisória do registro da candidatura e até 1 ano após o fim do mandato. Então, Maria Eduarda também tem direito à estabilidade provisória. Qual é a resposta correta aqui? Alice, Sofia e Maria Eduarda têm direito à estabilidade provisória no emprego, que é sinônimo de garantia no emprego, então é a alternativa de letra C, ok? A única que não tem estabilidade aqui é Larissa. Por fim, em direito do trabalho, lembrando que vamos para processo. Para finalizar direito do trabalho, também uma das minhas apostas, transferência do empregado prevista no artigo 469 da CLT. Em atenção ao princípio da inalterabilidade contratual lesiva e também da proteção ao trabalhador, a CLT veda a transferência do empregado para a localidade diversa da que resulte o contrato, sem a sua anuência. Ou seja, se o empregado não concorda, em regra, a transferência ela é vedada pela lei
pelo fato de ser uma alteração contratual que é prejudicial ao trabalhador. Mas a própria lei também prevê exceções, ou seja, situações em que a transferência ela é permitida. Primeiro, concordância do trabalhador. Segundo, se o trabalhador exercer cargo de confiança. Terceiro, nos contratos de trabalho que tenham como condição a transferência decorrendo da necessidade do serviço. A necessidade do serviço, de acordo com o entendimento do TST, deve ser comprovada sob pena dessa transferência ser considerada abusiva, ok? Sendo verificada a transferência lícita, o empregado tem direito ao adicional de transferência de 25%, mas só terá direito a esse adicional se a transferência for provisória. Caso a transferência seja definitiva, ou seja, quando o empregado vai estabelecer a sua residência, o seu domicílio, leva toda a sua mudança, vai com a família, com os filhos já são matriculados numa escola já na nova cidade. Como é definitiva, não haverá direito ao adicional de transferência. Se for provisória, terá direito ao adicional de transferência. E assim a gente resolve a questão 72 do 30º exame de ordem. Lê aí, Tiago. João e Maria são casados e trabalham na mesma empresa, localizada em Fortaleza. Maria ocupa cargo de confiança e, por absoluta necessidade do serviço, será transferida para Porto Alegre, lá devendo fixar residência, em razão da distância. Diante da situação retratada e da legislação em vigor, assinar a afirmativa correta. A. A transferência não poderá ser realizada, porque o núcleo familiar seria desfeito, daí ser vedada por lei. B. A transferência poderá ser realizada, mas, como o casal ficará separado, isso deverá durar, no máximo, 1 ano. C. João terá direito, pela CLT, a ser transferido para o mesmo local da esposa e, com isso, manter a família unida. E D. Não há óbice para a transferência, que poderá ser realizada sem que haja obrigação da empresa transferir João. Obrigado, Tiago. Então, pessoal, eu acabei de dizer aqui que é permitida a transferência com a concordância quando exercer cargo de confiança e quando decorrer da real necessidade do serviço e tendo esse contrato uma condição, tendo o contrato a transferência como condição, ou seja, ela é uma possibilidade prevista contratualmente falando. Então, aqui, pessoal, mesmo que seja o mesmo núcleo familiar, não há nenhuma óbice para essa transferência, porque Maria ocupa cargo de confiança e a absoluta necessidade do serviço. Então, a gente tem a alternativa de letra D como a alternativa correta. Não há óbice para a transferência, que poderá ser realizada sem que haja a obrigação de a empresa transferir João. Beleza? Então, assim a gente encerra a nossa revisão de direito do trabalho e a gente passa para processo do trabalho.